Democracia, um programa especial para o dia 1º de abril de 2024, data que vai marcar aí os 60 anos do golpe militar de 1964. O programa vai contar com convidados, vai contar com debates profundos aí do golpe militar em diversas áreas do país. Então, a gente espera vocês no dia 1º de abril de 2024 para esse programa especial aí para a gente tratar do golpe militar de 1964 e do regime militar no nosso país. Agora sim, a gente passa ao quadro ao X da questão. E a gente anuncia aqui também, antes de chamar aqui o diretor do jornal, que a partir da próxima semana o programa será na quinta-feira, no período da tarde. No caso, o programa ao X da questão. Ele vai deixar de ser aqui um quadro do programa Propósito e vai ser um programa ao X da questão no período da tarde, toda quinta-feira. O programa Propósito continua sendo às 19 horas, de segunda a sexta, mas o ao X da questão passa ao período da tarde, toda quinta-feira. Agora sim, eu convido aqui o diretor do jornal Nova Democracia, Vitor Belízia, para a gente tratar do tema o apaziguamento, a política de apaziguamento do governo com os militares. Vitor, boa noite, bem-vindo aqui ao programa Propósito mais uma vez. Prazer recebê-lo para a gente conseguir aprofundar aí em temas específicos, mas amplos e importantes da situação política nacional. Só vou chegar aqui um pouco para o lado para me enquadrar nessa divisão. Pronto. Vitor, então, no programa de hoje, a gente vai tratar do recente editorial semanal do jornal Nova Democracia. Eu vou até abrir ele aqui, vou colocar na tela para os nossos espectadores verem, mas ele trata justamente dessa política de apaziguamento do governo com os militares. Ele é intitulado Apaziguamento só amamenta o golpismo. Ele foi publicado no dia de ontem, está disponível no portal anovademocracia.com.br. E nesse editorial, também em diversas outras matérias, o jornal Nova Democracia tem acompanhado de perto e denunciado extensivamente o cancelamento dos atos governamentais de condenação ao golpe militar. Esse editorial também trata disso. Por que essa é uma questão tão importante na situação política atual? Por que isso faz parte da política de apaziguamento? Por que isso está sendo tão destacado na cobertura do jornal? Ótima pergunta, Henrique. Só para saber, agora está dando para escutar aí na transmissão? Eu vou seguir, se não tiver, eu vou parar aqui. Então, é oportuna a pergunta, Henrique, porque que relação tem, né, a necessidade... Vamos lá, é meio óbvio, né, que a gente tem que combater o golpismo hoje, né, porque ele encontrou um forte impulso, né, particularmente em 2022. Ele se constituiu enquanto um movimento de massas, de extrema-direita, defensor de um golpe de Estado militar contra-revolucionário, anticomunista, um movimento anticomunista, de modo que ninguém duvida que seja necessário combater o golpismo. O problema e a variante aí, né, a variável que os conciliadores buscam encontrar para tentar escapar ao combate concreto é precisamente em cada caso concreto, né? Então, não tem como você combater o golpismo de fato, concretamente, se você não aproveita cada oportunidade existente na situação política, no debate público, para de fato condenar, desmoralizar essa causa, né? E não tem hoje uma oportunidade mais oportuna, é uma redundância, né? Mas é uma oportunidade de ouro para a gente discutir os horrores do regime militar no seu 60 anos, né? No completar dos seus 60 anos. E, em particular, tem dois aspectos. No primeiro, o governo não quer fazer nenhum ato de condenação aos 60 anos. E aí, um parêntese, né? O clube militar vai fazer uma celebração dos 60 anos e vai chamar de Revolução Democrática de 1964. Mas o governo não. O governo decidiu que não vai fazer nenhum ato de condenação, primeiro. E segundo, o governo não quer reabrir a Comissão de Desaparecidos e Mortos Políticos do Regime Militar, que é a comissão que busca, inclusive, os restos mortais ou os corpos
de tantos patriotas e democratas que foram assassinados e desaparecidos. Omissão que é uma reivindicação sentida, dolorosa, reivindicação das famílias dessas pessoas, desses patriotas que morreram no regime. E o governo não quer reabrir. Então, a pergunta que fica é essa. Como é que você combate o golpismo deixando passar todas as oportunidades importantes de combatê-lo em branco, né? Inclusive, é uma forma de subestimar a questão. Tem outra oportunidade para a gente mostrar os horrores do regime militar do que essa? Porque é importante ter em conta o seguinte: 1/3 da população brasileira é favorável a uma intervenção militar. Isso está na ordem do dia, meu amigo. Isso está em cima da mesa. É um problema que a gente tem que resolver. A gente tem que mudar esse dado. A gente tem que mostrar para as pessoas que estão descrentes com a democracia burguesa, com o fracasso da nova república, né? A República Cidadã, a Constituição Cidadã. Esse projeto de 88 que prometeu direitos de toda sorte e não entregou mais do que uma promessa, entende? Que era cumprida às meias. É essa sensação que o trabalhador médio tem com relação à democracia burguesa. De modo que se por um lado a democracia burguesa não corresponde aos anseios do cidadão médio, certo? E a gente não combate, não desmoraliza o regime militar fascista, nós estamos abrindo uma oportunidade de ouro para a extrema-direita granjear apoio crescente na opinião pública. Não é à toa que inclusive, as Forças Armadas, embora tenha perdido credibilidade nos últimos anos, é ainda uma das instituições mais bem avaliadas. Por quê? Nós temos que falar o que essa gente fez, falar o que o regime militar foi capaz de fazer com os patriotas, o quanto que eles entregaram as riquezas nacionais pelos imperialistas. Enfim, tem tanta coisa que nós temos que dizer, que o governo diz que quer dizer, mas que no momento em que é necessário dizê-lo, não diz. Então, nós estamos. Essa conciliação expressa nesse comportamento de não criadores com os militares, com os altos oficiais das Forças Armadas, por parte do governo, é muito perigoso. Porque ela é como. A gente tem usado muito essa figura de linguagem. Ela é como você não querer mexer na ferida para que ela feche. Mas a ferida está podre, ela está infeccionada, né? Ela está cheia de bactérias, e você vai ter que mexer nisso daí. Você vai ter que mexer. Você vai ter que remoer isso daí, né? Para usar a expressão infeliz que o governo usou, né? Que não era hora de remoer. É hora sim de remoer. Tem que tacar muito produto nessa ferida e tem que arder muito para matar todos os germes. Ou então nós temos que nos acostumar com outros 8 de janeiros que serão sempre mais perigosos. É interessante você, inclusive, concluir com isso, porque quando o Luiz Inácio tratou da questão, ele falou justamente que estava mais preocupado com o 8 de janeiro do que com o golpe militar de 1964. E condenar o golpe lá de trás não se relaciona justamente a condenar o que foi, condenar todo esse processo, não se relaciona justamente com impedir o novo 8 de janeiro? Como é que se dá essa relação? É claro, porque se você não trata dos horrores que foi a experiência concreta do regime militar, você cria, no mínimo, a possibilidade de que os inocentes, digamos, as pessoas que não sabem, sejam arrebatadas, pelo menos em espírito, a ideia de que o regime militar pode ser a salvação. Olha, as pessoas que se mobilizam e que vão entendendo, sabem que o regime militar, por exemplo, não foi a salvação para a corrupção. Mas, naturalmente, as pessoas que não se mobilizam muito na luta de classe, que não estão organizadas, várias delas, no meio do povo mesmo, têm essa ideia, né? Tem a ideia de que o regime militar não foi corrupto, ou que o regime militar tinha mais aspectos positivos do que negativos. Se a gente não aproveita as oportunidades, insisto, que o calendário que a vida nos dá para desmoralizar essa causa imunda do regime militar, do golpe de Estado, e cria todas as condições para que essa causa arrebate as pessoas. Arrebate particularmente quem está cansado com a... Olha só, tem uma coisa que as pessoas estão cansadas de promessa de político. Os militares, golpistas, a extrema-direita, se aproveitam exatamente disso. Como nós sabemos que a roubalheira dos políticos é uma coisa que não vai mudar nessa velha democracia, ao menos achincalhar os golpistas nós temos. Senão nós vamos abrir todas as portas
para que a causa da intervenção golpista, da intervenção militar, cresça cada vez mais, né? Perfeito. Foi oportuno você também comentar da celebração que o Clube Militar vai fazer. Vão fazer aqui no Rio de Janeiro, ali na região da Lagoa, no Clube Militar muito luxuoso que eles têm. E vão, inclusive, contar com um palestrante lá que trata o golpe militar de 1964 como um marco de patriotismo, decisão e coragem, segundo um texto dele publicado no ano passado na revista ali Defesa.net. E aí ele fala que a memória de 1964 permanece tão presente quanto reprimida. É um dos momentos históricos mais reprimidos no país. E aí no final ele conclui assim, muito poético, inclusive, tratando do retorno daquele período. Então é oportuno tratar de como que isso está muito vivo ainda ali no cerne, né, das Forças Armadas, como que eles vão fazer as suas celebrações. Não vão fazer de qualquer jeito, vão fazer em grande estilo, chamando um defensor aberto ali, não só do golpe militar de 1964, mas o Santa Rosa, que é o que vai discursar, tem opiniões muito fortes ali sobre a necessidade das Forças Armadas intervirem na vida política nacional. E, além disso, além desse tema aí, do cancelamento dos atos ali condenatórios, o editorial que foi publicado ontem, ele diz também que por detrás dos Galinhas Verdes estava o alto comando das Forças Armadas. E aí, queria entender melhor o que isso significa, né? O editorial trata que o alto comando das Forças Armadas tem esse plano golpista já desde ali de 2016, mas a atuação do alto comando das Forças Armadas ali fomentou, então, a atuação dos Galinhas Verdes no 8 de janeiro. Como que a gente pode entender essa relação? Ótimo, boa pergunta. Para responder, basta o seguinte: a gente publicou no editorial da edição número 255 do A Nova Democracia, edição impressa, o nosso editorial lá, ele faz um retrospecto, que é o seguinte, uma retrospectiva, né, que é a seguinte: os generais das Forças Armadas, particularmente do Exército, desde a proclamação da República, eles creem que eles são os garantidores. Inclusive, tem muitas palestras que você encontra facilmente no YouTube, do general Vilas Boas, quando ele era comandante do Exército, em que ele fala que o Exército ele é a encarnação do espírito da nacionalidade. E que, portanto, é exatamente o fato das Forças Armadas serem o centro, segundo eles, né, claro, o centro da nação, é que elas têm que garantir a estabilidade da nacionalidade. Então eles vão fundamentando de várias formas, desde o campo uma suposta essência da nacionalidade cultural que o Exército encarna, até a questão material mesmo. Eles falam, eles são convictos, as Forças Armadas estão na ideologia dessas instituições, o seguinte: o Brasil é um país continental, com uma cultura variada, que por muito tempo teve grande dificuldade de integração por conta do seu grande território, e ele tende a sua fragmentação por conta da sua conformação histórico-econômica e tal. Ele tende à fragmentação e é necessário forças armadas fortes, coesas, com capilaridade em todo o território nacional e que saiba quando fazer intervenções nos momentos de crises grandes. E as Forças Armadas, o Exército em particular, Henrico, considera que desde 2013 e 2014 o Brasil entrou num desses períodos de crise grave. Então é por isso que a gente começou a ver naquele momento coisas desse tipo. Então quando você me pergunta por que nós falamos que por trás dos Galinhas Verdes no 8 de janeiro estava o alto comando, é porque aquele nível de loucura, entendeu? De extremismo de direita, entendeu? Aquele nível de mobilização ideológica de extrema-direita foi resultado de mais de 7 anos em que o alto comando das Forças Armadas ficou sempre fazendo ameaças de que ia intervir, criando esperança nessas vivandeiras de quartel de que chegaria o momento da intervenção militar, inclusive interferindo na vida política. Então, a chegada do Bolsonaro ao poder, essa gente agora, os oficiais da ativa do Exército, estão querendo se desligar do Bolsonaro. Falam assim, não, Bolsonaro é uma coisa, nós somos outra. Pois bem, quem elegeu o Bolsonaro foi o Exército.
porque fez isso daí, mobilizou essa opinião pública de extrema-direita com essas ameaças. Então, por exemplo, tem um vídeo que a gente pode assistir do Mourão, que o Mourão mostra exatamente isso. Eu vou pedir para os companheiros colocarem aqui na tela um vídeo do General Mourão, então secretário de Economia e Finanças do Exército ali, então estava na ativa ainda e tinha um cargo relativamente destacado ali, defendendo a intervenção militar numa loja maçônica de Brasília. Esse vídeo é de 21 de setembro de 2017. A gente vai colocar aí para os nossos espectadores também conferirem junto com a gente. Excelente pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, eu estou falando aqui da forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número 1, na legalidade. Número 2, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número 3, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Com pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem. Nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Esse vídeo mostra exatamente o que a gente está falando. Então, o alto comando das Forças Armadas querem se separar do bolsonarismo, mas o bolsonarismo é a consequência do que eles vêm fazendo desde esse momento aí. Em 2017, o Bolsonaro ainda era só um candidato, sem nenhuma esperança de vencer as eleições, que fazia carreata na frente de quartel, dentro de instalações militares, para tentar aumentar a agitação dentro das tropas, né? Para tentar quebrar a hierarquia do exército. E, paralelo a isso, os oficiais das Forças Armadas, que depois viram todos contra Bolsonaro, não, Bolsonaro é extremista, eles estavam fazendo isso daí.
Entendendo? O Mourão, que quando assume o governo começa a se diferenciar do Bolsonaro, meio dando a entender que o Bolsonaro era extremista e ele era o racional. Olha aí o racional. Estava ameaçando a nação em 2017. E essa era uma postura não só do Mourão. Também tem vídeos do Vilas Boas defendendo a mesma coisa. Se a gente tem esse vídeo aí para passar. A gente tem um vídeo do comandante do Exército, Vilas Boas, no caso, né? Então, comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, ameaçando com intervenção militar uma semana após a fala do Mourão, em plena Rede Globo, ali, setembro de 2017, e ele estava sendo entrevistado por um apresentador muito famoso, inclusive o apresentador ficou até ali ouvindo calado ali, como que a concordar com o que o Vilas Boas estava falando. A gente vai passar aí também o áudio, né, dessa entrevista. General, vamos à repercussão das últimas notícias? Bora. No fim de semana passado, numa loja maçônica de Brasília, o general Antônio Hamilton Mourão falou abertamente sobre a possibilidade, mais ainda, ele falou sobre a necessidade de intervenção militar. General Vilas Boas, ele não desrespeitou, não quebrou a hierarquia, não desrespeitou o regulamento disciplinar do Exército, ele não vai ser punido pelo senhor ou pelo ministro Raul Jungmann? A maneira como o Mourão se expressou, e o Mourão é um grande soldado, uma figura fantástica, um gauchão, soldado. A maneira como ele se expressou deu margem a interpretações um espectro bastante amplo. Não é? Mas ele inicia a fala dele dizendo que segue as diretrizes do comandante. E as nossas diretrizes têm sido que a nossa atuação, desde o início das crises, antes a própria do impeachment, era de promover a estabilidade, jamais causar alguma instabilidade, de pautar sempre pela legalidade e, segundo, preservar a legitimidade, né, que o Exército tem. Então ele começou pautando isso. Mas depois... Né? Depois, o que ele disse dá margem, como eu disse, dá margem de interpretações, mas se você recorrer ao que está na Constituição, no artigo 142, né, como atribuição das Forças Armadas, ela diz ali que as Forças Armadas podem ser empregadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de um dos poderes, e isso tem acontecido recorrentemente. Né? Aconteceu este ano. Estamos lá no Rio de Janeiro, tivemos na Espírito Santo. Em Brasília mesmo, o Executivo... Mas antes, no texto diz, o Exército se destina, as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria e das instituições. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Então as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. E você veja que essa questão, o que ele quis dizer, nós já conversamos, inclusive, né? Já pode interromper? Porque esse vídeo, qual que é a mensagem aqui, Henrico? A mensagem é a seguinte: não haveria sequer bolsonarismo, não haveria sequer o 8 de janeiro, se não tivesse havido, desde 2017, em cenas como essas, que a gente acabou de assistir, uma verdadeira campanha militar de intervenção na política, planejada pelo alto comando das Forças Armadas. A gente viu no vídeo aqui do Mourão falando na loja maçônica, que ele fala assim, não, a gente não tem receita de bolo para fazer uma intervenção, mas nós temos planos muito bem feitos. Isso aí, um plano muito bem feito, eles têm executado passo a passo aqui. De modo que o que aconteceu no 8 de janeiro e o mesmo fenômeno do bolsonarismo está intrinsecamente ligado ao que essas pessoas têm feito, né? O que o alto comando do Exército tem feito. A gente não pode esquecer, inclusive, a gente menciona isso no editorial, a gente não pode esquecer, inclusive, que mesmo as eleições de 2018, elas foram alteradas no seu resultado por conta de intervenção do Exército. Porque eu não sei se todos recordam aqui, mas em abril de 2018 estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus
que permitiria ao Luiz Inácio participar do pleito das eleições. E ele era o candidato favorito. Bolsonaro era segundo colocado. Todos se recordam disso, né? E o Vilas Boas publicou um tweet e depois ele admitiu que foi feito durante todo um dia colhendo opiniões dos comandantes militares. A gente tratou disso já num propósito, né? E ele soltou esse tweet na hora do Jornal Nacional para intimidar todo o STF. E na época, tinha a ministra Rosa Weber ia fazer ainda o seu voto. O voto dela era um voto decisivo, porque ninguém sabia que posição ela ia tomar, todos os votos dela até então davam a entender que ela ia concordar com a tese segundo a qual Luiz Inácio deveria ter o habeas corpus concedido. Mas acontece algo surpreendente, que é o tweet, e a Rosa Weber muda o seu voto. Então, foi uma intervenção militar explícita, ainda que tenha sido pontual. Eles alteraram o resultado das eleições. A gente tem esse vídeo? A gente tem sim esse vídeo que mostra justamente ali o momento em que o Jornal Nacional noticiou ali com um tom ameaçador a nota redigida pelo Eduardo Vilas Boas, uma operação aí quase de guerra psicológica, né, para manter o Luiz Inácio preso. Exato, mas é uma operação de guerra psicológica, né? Porque são ações para mudar o comportamento de alguém, né? E nessa reunião, inclusive, que eles debateram, você falou aí que esse tweet foi repassado, né, para diversos comandantes. Nessa reunião participou o próprio Freire Gomes e também o Tomás Ribeiro Paiva, que hoje é comandante, estava lá no alto comando, já tomou parte, ele soube do tweet, soube das intenções, deve ter colocado uma palavra ou retirado alguma, de acordo com o que ele quis mudar, mas a gente tem esse vídeo, vai passar agora aqui também para os nossos espectadores. Bom recordar é viver. Claro. Ia passar na retrospectiva da Rede Globo. Em citar o julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo amanhã, o comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Ele escreveu, abre aspas, asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, segue ainda o tweet do general, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas. A gente tem aí a matéria da época que mostra... tem aí? Tem sim. Que mostra exatamente isso. O tweet do Vilas Boas, ele mudou o voto da ministra do STF, alterou completamente. Então, enquanto o Henrico coloca, né, a pergunta que você faz, Henrico, do porquê que os Galinhas Verdes eram bucha de canhão do alto comando, é exatamente por isso. O alto comando ficou insuflando essas movimentações golpistas, ficou insuflando na opinião pública a ideia de que o exército tinha que salvar o país, ficou inflando na opinião pública a necessidade de uma intervenção militar, e isso deu no Bolsonaro, né? De modo que bolsonarismo e o alto comando das Forças Armadas são duas faces de uma mesma moeda que não podem se separar, né? Quando a gente puder colocar aí pra gente ver o... Eu só tô procurando aqui qual que era a matéria exatamente. Lembra daquela que a gente fala do livro dele, né? As Confissões de um... Essa daí é uma matéria do UOL que fala, recado de general foi para a Rosa Weber e funcionou. É a opinião do Roberto Romano, em que ele analisa esse tweet, né? Ah, sim, perfeito. Estava procurando na Nova Democracia, achei que era matéria nossa, que a gente tratou muito também sobre o tema, mas a gente tem aqui a coluna do UOL, vou colocar agora aqui na tela. Aqui. Enquanto... Ah, foi? Foi. Foi. Você pode ler pra gente? Claro. Tá aqui. Recado de general foi para a ministra Rosa Weber e funcionou, diz Roberto Romano. Matéria do Alori Rebelo, do UOL em São Paulo.
Um dia antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do STF, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, mandou um recado pelo Twitter se dizendo contra a impunidade e afirmando que o Exército, abre aspas, estava atento às suas missões institucionais. Segundo Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, o destino era certeiro, a ministra Rosa Weber. O voto dela era apontado pela imprensa e por analistas jurídicos como decisivo para definir a balança contra o pedido da defesa de Lula, além de ser o único dentre os 11 membros da corte que não era claro desde antes do julgamento. O resultado, proferido nas primeiras horas da madrugada dessa quinta-feira, dia 5, foi a negação do pedido dos advogados do petista sob um placar de 6-5. Pois é. Então, essa intervenção que está acontecendo não é de hoje, né? O golpe de Estado, ele está acontecendo, ele está passo a passo, ele foi desatado desde esses momentos aí, como intervenções pontuais, e nós estamos sendo agora tutelados, né? Essa república está sendo agora tutelada, de modo que é ainda mais inacreditável a ideia de que nós temos que apaziguar com o golpismo, né? E aí, a gente já vai seguir para um outro tema, mas sobre esse tweet do Boas ainda, ele se refere ali a missões institucionais e tem gente, inclusive, que defende que esse tipo de intervenção das Forças Armadas em dado momento de crise política e tudo, é de fato uma atribuição constitucional do Exército, de que isso está na Constituição e que isso seria legal fazer. Como que a gente pode explicar isso assim? A Constituição brasileira de fato permite essa intervenção dessa forma como o Mourão, o Vilas Boas justificou, das Forças Armadas em momentos de crise política, ela de fato permite isso? E como que a gente pode explicar isso assim pela história, sabe, brasileira, mesmo que recente, saída do regime militar, isso é uma herança? Como que a gente, sabe, consegue explicar esse fenômeno? Quando o Brasil saiu da monarquia, e na monarquia existia o poder moderador, como um quarto poder que moderava os conflitos entre os outros três, que era o imperador, né? Quando o exército proclamou a república, deu o golpe e proclamou a república, na prática, sempre, desde aquela primeira Constituição até a de 88, sempre existiu um dispositivo que entregava às Forças Armadas do país o mandato de garantir a ordem interna. Então, isso sempre em todas as constituições do país, em todas. Inclusive na atual, tem sempre um artigo da Constituição que é dúbio, no caso de 88, ele é dúbio e dá a entender que o Exército pode intervir. E nas outras constituições todas, o Exército de fato, se o Exército tem o poder ou o dever constitucional de garantir a defesa interna, você pressupõe duas coisas. Primeiro, que o Exército é contra o povo. Porque a única ordem interna que o Exército vai combater, ou melhor, a única desordem interna que o Exército vai combater é interna, é o povo, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, você reconhece ou você abre caminho para que se reconheça que as Forças Armadas têm por si mesma autoridade para definir quando fazer. É isso que o Vilas Boas fala. Isso, no entanto, é o seguinte, isso é uma disputa. Porque o artigo 142 da Constituição de 88, ele não diz que as Forças Armadas têm esse direito de intervir na iminência de um caos sem ninguém pedir, né? Como o Vilas Boas falou e o Mourão também disse. Não é isso que está escrito lá. No entanto, de propósito, a redação é dúbia. E aí, Henrique, é importante a sua pergunta é pertinente, porque o artigo 142... Na Assembleia Constituinte, ele foi alvo de muitas discussões. E os militares chegaram, o governo militar chegou a ameaçar cancelar a Assembleia Constituinte por conta de disputas sobre o papel das Forças Armadas. Porque existiam forças que estavam fazendo pressão para que as Forças Armadas não tivessem nenhum papel na política do país. E os militares bateram o pé e falaram assim, se não for assim, não vai ter Assembleia Constituinte. Isso foi um apaziguamento. O apaziguamento em 88 resultou numa Constituição segundo a qual, né, ou através da qual você pode supor, ou então abre margens para você interpretar que a intervenção militar é constitucional, né? Inclusive tem uma história... Tem um relato de um general, que eu não vou me recordar o nome aqui por infelicidade, mas que ele dá uma entrevista anos depois,
E nessa entrevista ele vai falar assim, nós conseguimos tudo o que nós queríamos com a Constituinte, porque nós impomos o artigo 142. E para eles o artigo 142 permite a intervenção, né? Então, é mais uma lição histórica amarga de que quando você está de frente com um conflito, com uma situação conflituosa, se você não quer que ela se torne mais difícil no futuro, você tem que resolvê-la ali, né? E, de fato, a transição para o que se chamou democracia, entre aspas, foi uma transição na qual os militares ficaram impunes. E por estarem impunes, voltaram em 2017 a falar de política, em 2018 a assumir cargo no governo, em 2022 a criar conspiração para fazer golpe de Estado de novo, né? Excelente. É importante esclarecer porque alguns militares, alguns generais, inclusive, ou ex-generais, né, agora na reserva, colocam na mesa, assim, abertamente, que o artigo 142 deve ser usado, assim, em caso de crise política. É o caso do Santa Rosa, que vai palestrar lá no evento no dia 27 de março, daqui a 6 dias. Ele fala, frente à crise política, resta uma opção, né, o artigo 142. E aí as Forças Armadas vão ter que intervir e tudo. Mas esclarecido isso, a gente vê aí dois modelos, assim, né, quase de golpe. Um golpe que é esse golpismo velado, assim, de intervenção tutela, de intervenção em momentos críticos, tutela contínua no país, como a gente tem visto, e um outro golpe, outro modelo, que também pode ser implementado por esse que defende o primeiro, mas outro modelo que seria uma ruptura institucional de fato. Assim, a gente viu os pronunciamentos do Mourão, a gente viu os pronunciamentos do Vilas Boas, a gente falou como que o alto comando das Forças Armadas, falando sobre isso, resultou, né, na atuação dos Galinhas Verdes, que clamavam por um golpe, um modelo que é mais associado, assim, no senso comum, que é a ruptura clássico, né, institucional, aquele golpe clássico. E aí, por que há essa diferença, assim, e por que alguns generais, apesar de defenderem essa intervenção das Forças Armadas na vida política nacional, não foram ali, aproveitaram tudo aquilo para seguir no rumo de uma ruptura institucional? Por que há essa diferença, assim? O que a gente pode dizer claramente é o seguinte: se diz que tem uma divisão, e de fato existe essa divisão nas Forças Armadas, no alto comando, entre aqueles que acham que tem que ter uma ruptura agora e aqueles que acham que o Exército deve tutelar o país e intervindo pontualmente nas questões através de chantagem, de ameaça, como foi o tweet do Vilas Boas, ou utilizando a opinião pública para chantagear, para, né, usar assim a legitimidade, entre aspas, que eles têm para ir impondo a sua opinião sobre as outras instituições. Esses dois campos, dentro do alto comando, a extrema-direita e a direita militar, na prática, ambos têm unanimidade sobre uma coisa. Ou seja, as Forças Armadas são responsáveis, as grandes responsáveis pela manutenção do regime político. E elas têm que fazer jus, essa é a mentalidade desses dois grupos. E as Forças Armadas têm que fazer jus à sua responsabilidade, intervindo de vez em quando. Como intervir? Aí que é a questão. Aí que eles se dividem, né? Mas mesmo estes que consideram que a ruptura institucional não é a melhor opção, como, por exemplo, o general Rubens Ribeiro Paiva, né? Na verdade é Tomás Ribeiro Paiva. Tomás Ribeiro Paiva, ele é desse campo, que acha que um golpe clássico é uma estupidez agora, né? O próprio Vilas Boas considera isso. O Vilas Boas deu muitas entrevistas nessa mesma época aí, dizendo que não era, que seria um retrocesso para o país, uma intervenção militar total, né? Mas tanto o Ribeiro Paiva, quanto o Vilas Boas, quanto o Freire Gomes, todos eles consideram que as Forças Armadas têm que intervir, né? A gente publicou no próprio editorial, na verdade num texto chamado "O Luiz Inácio tem que tomar cuidado com os generais legalistas". Lá nós mostramos que um dos discursos do comandante do Exército atual, que o Luiz Inácio chama de um democrata confiável, né, que é o Ribeiro Paiva, e tem um vídeo dele, um vídeo longo, né, em que ele defende, ele fala exatamente assim, ele fala assim, ó, nós, no 8 de janeiro, demos munição para chamar de terrorista. Nós quem? Peraí, calma aí. Nós quem? O Exército não é apartidário? Não, né? Não é. Você vê claramente, ele que é o democrata, se coloca
na mesma posição dos galinhas verdes. Nós demos munição. Né? Tem um outro momento que ele vai falar e agora se deu munição também para criar uma grande narrativa que está sendo construída. Que narrativa? Né? Ele está defendendo o bolsonarismo, né? E também tem um outro momento em que ele vai defender que... Até que deu munição para adversário, não é? Algo isso, nesse exatamente. sentido. Ele fala isso, ele fala assim, nós favorecemos estrategicamente o adversário. Ele está falando que o 8 de janeiro foi um erro estratégico que favoreceu o adversário. Aí você vê claramente, aí ele já tomou posição. Primeiro, ele fala que o exército tem um adversário interno. Então ele não é apartidário. Segundo, ele se coloca na mesma posição dos galinhas verdes. Ele se coloca na mesma causa da intervenção militar. Que adversário, que conversa é essa, cara pálida? Né? Vocês não são instituição de Estado? Não, né? Vocês são, isso sim, um ferrolho contra-revolucionário. Então, mesmo a fala desse cidadão, Henrico, que veja, olha só, é o cara que o Luiz Inácio está confiando a própria sorte. Esse cara que tá todo mundo chamando de democrata, de confiável, disse essas coisas. Que nós até íamos mostrar, mas por questão de tempo eu acho melhor a gente seguir. Agora, você percebe claramente que todas essas correntes que tem no alto comando das Forças Armadas, que você me pergunta, todas elas admitem que no final das contas, se a nação estiver ameaçada, se tiver um levantamento popular, um golpe pode ser necessário. Tem como a gente colocar aí a parte do áudio do atual comandante, em que ele diz exatamente isso? Tem uma parte que ele diz isso, que ele fala que ele tem uma parte que ele vai dizer exatamente isso, que o 8 de janeiro foi um erro e que um golpe seria um erro. E aí ele vai dar os motivos dele. Bom, quando ele vai... Enquanto os companheiros preparam isso... Lamentáveis. Agora, é triste também, porque a gente deu ferramenta para chamar o cara de terrorista. Que isso? Não é terrorista. Então, até de sacanagem, falando que o Mossad, Scotland Yard, está todo mundo querendo vir aqui para aprender com a Polícia Federal como prende 1.500 terroristas de uma vez só. Entendeu? O cara quando consegue prender 1, 2, é difícil, mas isso daqui, cara, isso daqui é o seguinte, isso é vândalo, isso é maluco, é cara que entrou ali numa espiral de fanatismo, de extremismo que não se sustenta. O que produziram? Nada. Iam derrubar o governo assim? Vai invadir o Supremo. Se não invadir, se falar assim, invade o Supremo. Pega lá, o cara caga, como o cara cagou ali na sala do Supremo, destrói as cadeiras, negócio coisa e tal. Porque muda. O Supremo muda? Não mudou porra nenhuma. Dá uma pausa aí rapidinho. Essa parte é importante, porque ele fala exatamente isso, né? Ele vai relatando, ele diz assim, ele relata os absurdos que aconteceu no 8 de janeiro, e o que ele tem a dizer sobre isso é que não muda. Exatamente. Entendeu? Vamos. A gente vai seguir com... Então... Comunica e julga tudo no sistema online. Se nego destruísse e jogasse uma bomba no Palácio Presidencial, ele ia despachar de outro palácio. Que isso, cara? Que coisa infantil, irracível, besta, entendeu? Burra. Não funciona assim. Não é dessa maneira que eles entregaram uma possibilidade enorme, um salvo-conduto enorme para uma narrativa que a gente está vendo que está sendo estabelecida agora. Vamos lá. Aí exatamente o que a gente relatou, né? É como quem diz, desse jeito não, porque vai estragar todos os planos. A gente tem planos para se chegar lá, mas fazendo desse jeito... Só para encerrar aqui o que eu queria comentar, Henrique, é o seguinte: por que é que essa gente não interviu? Não interviu porque o Departamento de Estado norte-americano não permitiu, senão tinha tido um golpe em 2022. E o Departamento de Estado norte-americano não permitiu porque todos eles tinham medo das consequências. Tem um áudio que a gente não vai conseguir colocar aqui, que o Tomás Ribeiro Paiva, ele diz o seguinte, ele fala assim: intervenção militar com o Bolsonaro no poder, é impossível fazer isso.
É impossível fazer isso. Vocês viram a inflação, como é que ia crescer? A gente ia sofrer um embargo enorme, uma sanção econômica enorme. A moeda explodiria. Nós não teríamos apoio internacional. Ele diz assim, e vocês acham que o povo ia ficar em casa? Não, ia ter banho de sangue, as pessoas iam protestar nas ruas. Aí, meu Henrique, eu te pergunto o seguinte, e se amanhã as pessoas estiverem nas ruas e os Estados Unidos der aval? Será que o Tomás Ribeiro Paiva é um democrata confiável nessas circunstâncias? Porque ele não colocou nenhuma questão de princípio aí. Ele não falou assim, intervenção militar com Bolsonaro no poder, que coisa horrenda, isso é contra os nossos princípios. Não. Ele falou assim, não dá para fazer, porque não temos apoio internacional e porque o povo vai protestar. Então, Henrico, é exatamente essa que é a questão, né? Por isso que a conciliação que o governo está fazendo com a causa do golpismo é extremamente perigosa, porque o Luiz Inácio ele está confiando a sorte do governo dele, ou para usar uma expressão, ele está confiando os ovos da galinha de ouro à raposa, entendeu? O Tomás Ribeiro Paiva ele está muito próximo da figura histórica do Castelo Branco, aquele que semanas antes do golpe de 64 tinha prometido ao Jango que podia contar com ele, que ele era democrata beça e tal, e uma semana depois ele estava encabeçando o governo. O Tomás Ribeiro Paiva está muito mais próximo do Pinochet do que de um democrata. Pinochet, mesma coisa. Era democrata legalista, não ia entrar nessa, podia contar com ele, e uma semana depois o Pinochet deu um golpe no Salvador Allende e fechou o regime no Chile na década de 70. Essa é a lição, meu amigo. Confiar nos legalistas às vezes é muito pior do que confiar nos abertamente golpistas, porque pelo menos com relação àqueles, os segundos, você não tem nenhuma dúvida. Perfeito, aqui no chat a gente tem muitos comentários tratando aí sobre a situação. O Miguel Arcanjo diz: o alto comando das Forças Armadas Reacionárias tutelou a candidatura de Bolsonaro. A irmã Palestina diz aí das funções sobre o Exército, falando que o Exército deveria cuidar das fronteiras, dos assuntos externos do país e não dos assuntos internos do país, como que as Forças Armadas Reacionárias brasileiras têm feito aí. A Neuza Sivan trata ali também dos outros setores que apoiaram o bolsonarismo no país. O Miguel Arcanjo de Oliveira diz que são os generais responsáveis pelo atraso do país. Ele diz que o regime militar afundou o Brasil. No governo de Jango, a dívida externa do Brasil era de 2 bilhões de dólares. No governo de Figueiredo, a dívida externa era de 150 bilhões de dólares. A Neuza Sivan trata aqui da necessidade de se responder às Forças Armadas. Ela diz que sente nojo aí, né, desse setor da esquerda que capitula, covarde, canalha. Para ela, diz que o preço dessa capitulação é alto, né? Segundo as palavras dela, que o preço vai ser alto. Tem outros comentários aqui também que tratam da situação, mas pelo avançar da hora aqui... Só para encerrar uma coisa, que é o seguinte, é claro, a gente tem consciência disso, é claro que para enfrentar essa situação, se você fosse enfrentar de forma contundente os generais, seja o Vilas Boas, esses que não são bolsonaristas, mas são golpistas também, e os golpistas explícitos, né? É claro que isso traria uma instabilidade. E é por isso que, na verdade, o governo do Luiz Inácio, e assim como as demais instituições, eles ficam agindo com cautela. O que nós estamos chamando a atenção é que exatamente o desejo de não causar instabilidade, o desejo de preservar a estabilidade dessa velha ordem é o problema que leva todas essas forças a serem vacilantes. E os generais usam isso, exatamente. Os generais falam assim, nós somos pautados pela estabilidade, então nós não vamos ser um fator de instabilidade. Aí eles impõem uma coisa e você que também quer estabilidade, para não criar instabilidade, aceita. Então essa é a forma mais hábil, mais inteligente como eles têm conduzido a intervenção. Por isso que necessariamente, se você quer arrancar pela raiz o golpismo, nessas circunstâncias, você tem que admitir que é necessário criar uma instabilidade, bater na mesa. O presidente do país, numa circunstância como essa, deveria, ainda que correndo o risco de perder o mandato, bater na mesa, demitir todos e levantar o movimento popular. Vamos ver quem tem mais força, entendeu? Eles têm tropa e as massas se levantam e não aceitam, entendeu? E depois de tanta luta popular,
eles vão ser obrigados, porque sem as massas, sem a legitimação das massas populares, nenhum regime se sustenta. Então, se qualquer governo que, em qualquer circunstância desse tipo, um governo se encontra tutelado dessa forma, ele tem, se ele não quiser, em última instância, servir a que o golpismo siga existindo, ainda que latente, ainda que calmo por um tempo, ele tem que levantar o movimento popular, ainda que isso gere instabilidade, ainda que ele perca o mandato temporariamente, né? Como, nesse sentido, é como a ferida. A ferida, uma ferida infeccionada, se eu não mexer, talvez ela não doa tanto, mas ela vai corroer toda a minha carne, meu tecido muscular, e eu vou ficando cada vez mais doente. Se eu arrancar de forma violenta e dolorosa o tecido morto, jogar os produtos que são necessários, vai arder muito, vai ser muito pior do que não mexer no imediato. Só que daqui a uma semana eu tô cicatrizando, entendeu? Então essa que é a metáfora, né? De modo, Henrico, que para concluir a minha participação, eu agradeço muito o tempo, a sua disposição, disponibilidade aqui, a gente gastar um tempo grande nesse assunto. Essa é a síntese da questão. A gente quer saber qual é o X da questão? O X da questão é essa. O X é esse aí. Não tem como preservar as liberdades democráticas e prevenir, combater seriamente o golpismo, preservando a estabilidade dessa velha ordem. Erro, não tem como. Você, ao preservar a estabilidade, vai preservar o status quo no qual os militares são tutela da nação. Não tem como. Perfeito, Vitor. Essa a gente encerra, e era uma pergunta que eu dava para fazer para você. Qual que é o caminho? Como se enfrenta o golpismo? Mas acredito que já está muito bem resolvido, pelo menos as condições em que se deve fazer isso. A gente aqui tem outros espectadores que seguem comentando, a gente já vai ler, mas novamente pelo avançar da hora, vou já agradecer, dispensar o Vitor aqui, agradecer a participação mais uma vez aqui no programa A Propósito com o quadro Ao X da Questão, agradecer mais uma vez e deixar para as palavras finais. Obrigado, é isso. Eu agradeço muito a sua disposição. Peço desculpa aí pelo tempo, mas... Excelente, é um tema, como um tema central, como o X da Questão, a gente tem que aprofundar, tem que se dar o tempo necessário, então foi muito proveitoso, e pelos comentários aqui dos nossos espectadores, o tema também foi muito aproveitado no geral, então eles querem entender profundamente uma questão, tem que se dedicar profundamente ao entendimento dessa questão. Obrigado.